Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal do Campo, programa produzido pelo CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, em parceria com a TV Cidade, emissora afiliada à Rede Gazeta de Televisão. Nós estamos aqui todo sábado, das 10h30 às 11 da manhã, para levar até você informações relevantes do agronegócio, como sustentabilidade, direito no campo, pecuária, agricultura, mundo equestre, inovação, tudo o que realmente faz a diferença para o produtor rural. A gente começa o programa de hoje na onda da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Na COP26, que vai até o próximo dia 12 e está sendo realizada em Glasgow, na Escócia, o Brasil se comprometeu em reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, assim como diminuir também o desmatamento. No quadro Conversa de Campo, você fica sabendo que estas duas questões estão intimamente relacionadas. Quem vai comentar o assunto para a gente é o presidente do CIRAM, o Fábio Brancato, que é engenheiro agrônomo. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Tudo bom, Fábio. O agronegócio, a pecuária, sempre ficam ali acuados quando o assunto é sustentabilidade e meio ambiente, principalmente porque pessoas desavisadas ou mal informadas, ou até mesmo mal intencionadas, me permita dizer assim, culpam a atividade por conta de pessoas que lá atrás fizeram coisas erradas e aí atribuem ao agronegócio esse problema, tanto de desmatamento como a causa de efeitos estufa por conta da pecuária. O que você tem a dizer sobre o assunto? Primeiro a gente tem que fazer um reflexo sobre isso, né? O Brasil é o país que tem a legislação ambiental mais rígida do mundo. Muito rígida. Nós temos a área agricultável proporcionalmente muito menor do que muitos países que julgam a gente, né? Então a gente produz numa área muito mais reduzida proporcionalmente do que esses países. Um outro fato que você falou é o seguinte: o Brasil, o produtor, o pecuarista, o agricultor, ele é tido como um devastador do meio ambiente, que não aproveita o meio ambiente, pelo contrário. Hoje a gente vê, com a tecnologia, se você não tiver uma conciliação entre meio ambiente e produção, você não consegue produzir. Eu vou dar um exemplo simples, a importância que a gente tem de fazer o plantio de árvores na beira dos córregos, ao entorno das nascentes. Isso é muito importante. Mas um outro fato importante também é você fazer uma bela conservação do solo. Porque se você faz uma bela conservação do solo, toda a água que cai da chuva ali, ela penetra e alimenta o lençol freático, ela fica por ali mesmo. Ela se não tiver a conservação do solo, ela cai e vai levando tudo pela frente. Tendo a árvore ou não tendo a árvore, isso vai tudo para o córrego, isso vai tudo para o rio. Então, a tecnologia também é muito importante para a conservação do solo, ou mesmo para a conservação do meio ambiente, né? Então, a gente gosta de frisar muito isso. Um outro ponto que é importante: o Brasil, país tropical, que tem muitas pastagens, que tem cana, que tem soja, que tem milho, que é o celeiro aí do mundo, nós produzimos também, nós sequestramos muito carbono. Então as pastagens bem conduzidas, que são culturas perenes, pode durar 10 anos, 15 anos, essas pastagens elas sequestram o carbono. Então o pessoal fala assim: olha, o boi solta gases ou não sei o quê, mas só que a quantidade de sequestro é muito maior do que esses gases que os bois soltam. Você pega a cana de açúcar, é a mesma coisa. E com essas culturas que são perenes, você usa menos adubo. Consequentemente, você está causando menos impacto ambiental, né? Você falou uma coisa interessante. O produtor rural, ele depende do meio ambiente, então para ele não é interessante degradar. Ele necessita da água para a sua cultura, da água também para dar de beber aos animais. Então ele tem, e fora isso tem a legislação com reserva legal, com APP, com compensação ambiental. Então para ele é interessante cuidar do meio ambiente e não destruir. Então por que as pessoas ficam com essa ideia de que o produtor ele desmata, ele prejudica o meio ambiente? Você falou muito bem.
O produtor, ele depende totalmente do meio ambiente. Se eu acabar com a água na minha propriedade, como que eu vou dar água para os meus animais? Como que eu vou usar uma irrigação? Como que eu vou fazer sem ter o meio ambiente? Quem desmata é madeireiro, é quem vive da madeira. Quem vive da produção não desmata. Um dia, como você mesmo citou, pode ter ocorrido de terem desmatado, só que hoje quem são os maiores conservacionistas? São os agropecuaristas, o agricultor e o pecuarista, porque depende totalmente do meio ambiente. E outra, falam que nós, produtores rurais, somos os maiores responsáveis pela poluição. E pelo contrário, a população tem que entender que nós que moramos na cidade, não quem mora no campo, né, são os maiores poluidores, né, maiores consumidores de água, sabe? Então o que acontece? Você pega, eu dou um exemplo assim, para você decompor uma garrafa de vidro, demora 400 anos. Uma garrafa PET, 100 anos. Aí você pega outros, uma goma de mascar, que você jogou fora e não jogou devidamente no lixo, ela demora 5 anos para se decompor. Então, uma folha de papel, 3 meses, uma fruta de 6 a 1 ano, dependendo do tamanho da fruta. Então, nós temos que prestar atenção no seguinte, temos que fazer uma conscientização também na cidade, porque no campo isso já está bem avançado. Quando a gente fala, por exemplo, você citou gases do boi, se a gente comparar, por exemplo, com o que é produzido na cidade, né, pelos carros, até mesmo por indústrias ou pelo próprio ser humano no seu dia a dia, vai bater em muito o que é produzido no campo em termos de gases de efeito estufa. Os maiores poluidores são os carros que utilizam combustíveis fósseis. Então, é gasolina, é petróleo, isso está claro. Não que o álcool não polua, polui menos. Mas quem usa gasolina e óleo diesel, polui muito mais. E numa concentração muito maior, né? Os grandes centros têm uma concentração de gases enorme. E você vê, mais uma vez, mais de 90% da poluição estão nas cidades e 10% no campo, alguma coisa muito próximo disso. Ou seja, dá para afirmar que o produtor rural brasileiro ele está alinhado com as políticas de sustentabilidade que o mundo todo cobra. Sim, e outra, todo mundo quer ver a Amazônia, fala da Amazônia. Mas, gente, não é só a Amazônia. O produtor aqui da nossa região também tem que se preocupar com as suas áreas de preservação permanente, também tem que se preocupar com as suas matas para conservá-las. Porque com isso, ele está conservando o meio ambiente e o habitat também dos animais, então da fauna, da flora existente na própria propriedade. Porque você tem um outro detalhe, um controle biológico, você tem alguns bichinhos que são maléficos e outros benéficos. Então você tem de tudo dentro de um equilíbrio. Então o que eu falo é o seguinte, o produtor rural hoje está muito alinhado com o meio ambiente. Porque se ele não estiver alinhado com o meio ambiente, ele não vai ter sucesso e ele vai ter um problema muito sério ali na frente que ele não vai conseguir produzir. Tá certo. Fábio, muito obrigado pelos esclarecimentos. E toda vez que a gente tiver algo relevante, não só sobre sustentabilidade, mas que impacte na vida do produtor rural, até mesmo do trabalhador rural, porque tudo acaba sendo uma coisa só lá no campo, você está convidado para vir aqui para prestar essa informação para o nosso público, tá certo? Marcelo, muito obrigado, estamos à disposição, um abraço a todos.